Olá, amigos e irmãos, muito boa noite. Recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ricardo Andrade e vou estar junto com você aqui nas próximas quartas-feiras, ministrando a palavra de Deus e participando junto com você aqui do Conectados com a Palavra, o nosso programa aqui de atendimento ao ensino bíblico, onde nós estamos pensando juntos sobre a palavra de Deus e esse ano voltados para a vida que frutifica, uma vida que dá frutos para a glória de Deus, como Jesus ensinou lá em João capítulo número 15, né? Que o fato de eu dar fruto, você dar fruto, nós darmos frutos, isso glorifica a Deus. E nessa série de estudos que eu vou estar aqui junto com vocês, nós vamos meditar, pensar juntos aqui sobre a vida de Samuel, a história do livro de Samuel. São 8 episódios, 8 capítulos, onde a gente vai estar compartilhando coisas da palavra de Deus. Então eu quero pedir aí o seu envolvimento, quero pedir um pouquinho da sua atenção, pedir que você se concentre nas coisas que Deus tem para falar com você e que você preste muita atenção. Se você está pegando hoje, de repente, no meio desses estudos, são 8 estudos, como eu disse, volta um pouquinho, entra lá na nossa playlist lá e assiste aquilo que Deus já ministrou, aquilo que Deus já falou através dos estudos aqui para abençoar a sua vida, tá certo? Estamos começando mais uma série, mais uma temporada aqui do Conectados com a Palavra, com o intuito sempre de abençoar a sua vida. Eu aproveito também esse meu tempo aqui inicial junto com você para te incentivar também a assistir os outros dias com os nossos outros irmãos. Nós temos outros pastores, presbíteros, homens e mulheres de Deus aqui ministrando para a gente, às segundas, às quartas e às sextas, sempre às 20 horas, com um estudo novo. E se você também está empenhado em se dedicar à palavra de Deus, você pode entrar aqui no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube aqui da igreja, e por lá você ir acompanhando os estudos, tá certo? Eu vou estar falando sobre a vida de Samuel, são 8 episódios, 8 lições sobre a vida de Samuel, começando desde o seu chamado até o momento onde ele sai ali de cena na história com a sua morte, e tudo o que se passou por isso, muitas histórias bíblicas poderosas, coisas grandes de Deus, e eu quero te convidar para estar junto comigo nessa jornada, tá certo? Então, fica ligado aí, conectado com a palavra, porque Deus vai falar com você e Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Bem forte! Receba, Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão. Cante comigo. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Cante. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, toma o meu lugar. A minha Cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, glórias te damos. Quem traz a paz, cante. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão, o filho ser o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor. Ele tomou o meu lugar. a minha cruz levou, sua vida entregou.
Cante, cante. Digno é o quê? Você pode fazer o melhor para o Senhor? Vem, batera! Digno é o Cordeiro de Deus. Digno! Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro! Digno é o Cordeiro de Deus. Hoje somos livres! Livres! Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno! Digno! Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia! Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Meus amados irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Ricardo Andrade, estou mais uma vez aqui com vocês dentro do programa Conectados com a Palavra, mais uma quarta-feira, e acredito e creio que a sua quarta-feira foi, está sendo e continuará sendo muito abençoada. O nosso desejo aqui é que Deus te fortaleça e te abençoe a cada dia mais. Seguindo nosso plano de estudos dentro do livro do profeta Samuel, semana passada falamos sobre a primeira história do livro de Samuel, no capítulo número 3. Hoje estamos em Samuel, capítulo número 7, e hoje a mensagem gira em torno de você entregar tudo. Essa é a mensagem da palavra de Deus para hoje, entregando tudo. Você pegar tudo que você tem e entregar para o Senhor, porque essa é a única maneira de se relacionar com Ele, de frutificar para Deus. Não adianta você reter alguma coisa, você tem que entregar tudo. E eu quero, junto com você, nesse tempo que a gente tem aqui, pensar bastante sobre isso, buscar bastante referências bíblicas, para que o Espírito Santo possa e tenha ferramentas para trabalhar e ministrar o nosso coração. A leitura bíblica de hoje é 1 Samuel, capítulo 7, dos versos 1 até o verso 4, de 1 a 4. 1 Samuel 7, de 1 a 4. Está dizendo assim a palavra de Deus. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Samuel disse à nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Oro para que o Espírito Santo ministre o seu coração, a sua vida e nos abençoe nesse tempo. Você percebeu que a presença de Deus, ela começa a mudar o povo de Israel. A arca está perdida, os filisteus tomaram a arca volta para dentro da comunidade israelita, e a presença de Deus é algo poderoso. A presença de Deus é algo marcante. A presença de Deus começa a mexer com o coração das pessoas. A presença de Deus em um ambiente começa a comover pessoas. Para você que já é um cristão evangélico, você que já é um crente em Jesus, que frequenta uma igreja, sabe que muitas e muitas vezes nós simplesmente pela presença de Deus em um ambiente já faz com que pessoas se derramem diante de Deus, e você começa a ouvir um glória a Deus de longe, um aleluia de longe, alguém chorando, um soluço, uma manifestação do Espírito Santo, porque é isso que a presença de Deus faz. Quando a presença de Deus está em um lugar, coisas acontecem. A presença de Deus sempre levou pessoas a tomarem posturas, comportamentos e atitudes que normalmente elas não tomam. O povo de Israel vivia um afastamento de Deus. Um afastamento, o povo estava distante de Deus. Mas agora, como a arca chegou na casa de Abinadab, a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança, e a arca está ali, e o povo começa a se sentir constrangido com a presença de Deus ali, o povo começa a se sentir pressionado com a presença de Deus ali, e o povo começa, olha o que diz aqui o verso de número 3, o povo começou a buscar ao Senhor com súplica. A presença de Deus leva sempre o povo de Deus ao arrependimento, ao contritamento, ao quebrantamento de coração, leva uma transformação no seu interior. A presença de Deus está promovendo isso para o povo.
É Deus quem está fazendo com que o povo tenha agora um coração já ficando um pouco apertado, porque na presença de Deus a santidade é buscada, na presença de Deus as coisas precisam acontecer. Tudo isso acontece por conta da presença da arca de Deus no meio do povo de Israel. E aí o profeta Samuel percebe que o povo está com esse sentimento. O povo está com um desejo no coração de buscar a Deus. O povo quer se voltar para Deus. O povo está com aquela fagulha de chama de Deus ardendo no coração deles. O povo quer se entregar para Deus. Mas existem barreiras ainda que não permitem que isso aconteça. Existem situações que estão acontecendo no meio do povo, no dia a dia do povo, que não permite que o povo viva uma vida totalmente entregue para Deus. Está um povo pela metade. E isso é um dos grandes perigos que nós podemos viver. Que perigo é esse, pastor? Me diz aí, te digo, o perigo de você viver uma vida meio a meio com Deus. Meio na igreja, meio no mundo, meio no céu, meio no inferno, meio nas coisas santas, meio nas coisas imundas, meio naquilo que é de Deus, meio naquilo que é do mundo. Viver uma vida dúbia, viver uma vida pela metade. Viver uma vida que você não sabe se você está salvo, não sabe se você está condenado, uma vida de você, uma vida dividida. Tiago diz, Tiago capítulo 1, versos 6 a 8, queria que você anotasse aí e abrisse na sua casa, diz o seguinte: peça, porém, confesse sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O que é a fé? O que é a dúvida? Não, a dúvida é a metade. A dúvida é aquilo que não permite que você entregue-se totalmente a uma crença. A dúvida é os 50%, pode ser que seja, pode ser que não. Jesus disse, se você crê sem duvidar, chega no monte e fala para ele, olha, sai daqui e se joga no mar. O monte sai e se joga no mar. O Tiago está dizendo, vocês têm a mente dividida, o coração dividido, vocês não vão receber nada do Senhor, porque estão divididos. O povo de Israel, por muito tempo, viveu de maneira dividida. Servia a Deus, conhecia a Deus, Deus se manifestou a ele. Por outro lado, eles serviam aos Baalins, serviam a Baal, serviam a Astarote, tinham as suas imagens, faziam as suas esculturas. Olha o que diz aqui, Isaías capítulo 29, versículo 13. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. 50%. Diz que é de Deus, diz que ama a Deus, diz que quer se entregar para Deus, quer fazer as coisas para Deus, diz com a boca. Mas a sequência diz o seguinte, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, tem 50% de vocês que não estão representando aquilo que os outros 50% diz. Você imagina se alguém segurar no seu braço esquerdo, te puxar para um lado, e uma outra pessoa te segura no braço direito e te puxa para o outro lado, e você fica dividido, uma hora você vai rasgar, você nunca vai estar por inteiro, nunca vai estar por completo. E você sabe, você percebe que Deus está dizendo, Ele só trabalha no 100%, Deus não trabalha com metade. Ou é céu, ou é inferno, ou é trevas, ou é luz, ou é sal que faz diferença, ou é um sal que não faz diferença. Ou você é uma coisa, ou você é outra coisa. O mesmo Tiago diz que comunhão há entre as trevas e a luz, que comunhão há entre o dia e a noite, que comunhão há entre o sagrado e o profano. Não há comunhão entre essas coisas. A gente precisa decidir se você quer a presença de Deus. É no 100%, é entregando tudo. É isso que Samuel está dizendo para o povo. Eu estou vendo que vocês têm no coração de vocês aí um desejo, tem uma vontade. Mas não dá para ser uma vontade de 50%. Não dá para ser uma vontade de 70%. Não dá, tem que ser uma vontade de 100%. E olha o que diz Jeremias também, o mesmo capítulo 29, agora do profeta Jeremias, mais o verso 13 também, o verso 13. A gente estava em Isaías 29, agora é Jeremias 29, 13. Diz o seguinte a palavra de Deus: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Vocês vão procurar Deus e vocês vão encontrar Deus. Quando, pastor? Quando? Quando eu buscar Deus de todo o meu coração, quando eu me entregar completamente a Ele. Porque tem muita coisa que não muda na vida de crente, que está vivendo na igreja há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque não se entregou completamente ainda.
guardou coisas, reservou coisas, se privou coisas para seu próprio entendimento, sua própria resolução, não se entrega completamente. E aí não consegue alcançar o favor de Deus, porque você vai buscar a Deus, mas só vai encontrar quando você o buscar de todo o seu coração. Isso é muito importante que você grave, muito importante que você tenha. Você tem uma história que eu aprendi há muitos anos atrás, e eu acho que ela é uma ilustração maravilhosa que mostra isso, porque era um rapaz que estava indeciso em uma situação, e de um lado tinha um anjo, do outro lado tinha um demônio. E o anjo não falava nada para ele. E o demônio falava assim: rapaz, vem para cá. Desculpa, o anjo falava para ele: rapaz, vem para cá. Vem para esse lado de cá. Vem para cá. E ele estava ali em cima do muro ali, né? E do outro lado o demônio estava lá e não falava nada para ele. E o anjo falava: rapaz, desce desse muro, vem para cá. Vem para esse lado, se entrega completamente a Deus, entrega a sua finança, entrega os seus emoções, entrega os seus sentimentos, entrega a sua vida completamente a Deus. Vem fazer a vontade de Deus, vem servir a Deus. E o demônio não falava nada. Aquele rapaz chega uma hora e ele fala assim: o anjo aqui está me chamando para ir para o lado dele toda hora, me dando explicações, me dando razões, motivos, e você não fala nada para mim, você não me convida para ir para aí, você não me dá uma razão para eu mudar de lado. Aí o anjo falou assim: não, a questão não é essa, a questão não é o que ele te propõe, a questão é que o muro já é meu. Quando você está dividido, você já está para o outro lado. Por quê? Porque pro lado de Deus, ele só vai aceitar se for 100%. Por isso que não existe uma pessoa que se entregou para Jesus pela metade. Ou você se entregou a Jesus, ou você não se entregou para Jesus. Uma pessoa salva pela metade, porque ou você é salvo ou você é um não salvo. Então a gente tem que sondar muito bem o nosso coração para entender se nós estamos entregando realmente tudo. E se eu entregar tudo, aí eu vou viver na presença de Deus verdadeira, literalmente e realmente. Se eu não entregar tudo, muito difícil vai acontecer isso. Quando Samuel percebe que o povo está nessa condição, está com essa vontade, está com esse desejo de servir a Deus, Samuel entra aqui com a sua capacidade que Deus o deu e diz a ele como o povo vai fazer para poder ser um povo 100% entregue. E aí você chega comigo aqui no verso número 3. E Samuel disse à nação de Israel: vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração? É claro que não tem uma interrogação aí, mas você percebe que está dizendo assim: olha, eu estou percebendo que vocês estão querendo buscar Deus de verdade. Vocês querem buscar a Deus de todo o coração de vocês? Vocês estão com disposição de mudar esse quadro? Vocês querem voltar-se 100% para Deus? Nós hoje, você quer se voltar 100% para Jesus? Aí Samuel fala 3 coisas. Primeira coisa que ele diz é o seguinte: livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Livrem-se das imagens as quais vocês cultuam. Livrem-se daquilo que para vocês é um empecilho. Livrem-se daquilo que vocês colocam os olhos e passam a esperar naquilo, a acreditar naquilo, a confiar naquilo. Qual é a marca da nossa fé? Nós não temos ponto de contato para a fé nenhum. Essa é a marca da nossa fé. A nossa fé é em Jesus ressurreto. Nós não cremos na cruz. A cruz não pode nos salvar. Não estou dizendo a cruz do Calvário, essa já nos salvou. Estou dizendo uma imagem hoje que fica na minha sala, na sua sala. Ela é só um símbolo daquilo que foi feito por nós. Nós não cremos em rosa ungida, sal ungido, óleo ungido. Não cremos em nada disso, porque não existe pontos de contato de fé para a gente. Que dirá em imagens de escultura? Que dirá numa simbologia, alguma coisa que a gente possa se apegar, olhar para aquilo e confiar naquilo, que aquilo vai interceder por nós, agir por nós? Eu e você, como um cristão, nós temos uma fé. A nossa fé crê no invisível. Nós cremos no Deus invisível, encarnado em Jesus. E hoje cremos que Jesus está conosco. Talvez você não consegue vê-lo, mas você consegue senti-lo e sabe que Ele está ali. Samuel está dizendo para esses caras aqui: olha, joguem fora todas essas imagens que vocês têm. Aquilo que vocês confiam, aquilo que vocês acreditam. Sigam aquilo que Moisés disse. Não construam para vocês imagens de escultura. Não confiem nessas coisas. Não acreditem em nada disso, porque agora a nossa fé é muito mais simples. Confiamos no Filho de Deus que morreu, mas ressuscitou e agora está à destra de Deus Pai e hoje intercede por nós e nos guarda nos céus, fala a nosso favor nos céus. Então não confie nas imagens de escultura. Não ponha para fora tudo isso. Não confie em deuses estrangeiros.
Confie só em Deus. O povo de Israel tinha a influência de muitos deuses das nações ao seu redor. Muitos deuses. Jesus disse: não tem como vocês servirem a 2 senhores. Não tem como vocês servirem a Mamon e a Deus. Então nós temos que pensar muito bem nisso. Olhar para onde está se voltando a nossa adoração. Para quem nós estamos entregando nossa rendição. A quem nós estamos nos curvando. Às vezes nos curvamos ao dinheiro, às vezes nos curvamos ao trabalho, às vezes nos curvamos a nomes, a pessoas. Não, a nossa vida é do Mestre, entregamos ela a Jesus Cristo e a mais ninguém e a mais nada. Então não há hoje, meu querido, nada que possa ser para a sua fé um ponto de contato. Como nós vemos nossos amigos católicos fazendo, outras instituições de matriz africana e tantas outras também, se curvando diante de entidades, se curvando diante de status, se curvando. Não, a nossa fé é em Jesus. E Ele está com a gente todos os dias até a consumação dos séculos, segundo a palavra dEle. Então, lance fora tudo aquilo que para você é símbolo de adoração. Tem alguma coisa que você pega e você se apega a ela, não se apegue a Jesus. Ele está com você, mesmo que você não tenha uma imagem, mesmo que você não tenha um crucifixo, mesmo que você não tenha uma cruz, mesmo que você não tenha nada que você possa segurar para poder se esperançar naquilo, sem a sua esperança em Jesus. Essa esperança nunca falha, segundo o apóstolo Paulo disse aos Romanos. A esperança que não falha é Jesus Cristo. E Samuel está dizendo para eles: se livrem dessas imagens, dessas esculturas. Assim vocês vão conseguir confiar em Deus de todo o seu coração. É muito interessante pensar que quando a gente não tem naquilo que se apegar, é que a nossa fé existe. Pensa nisso. Quando nós temos que comprar algo e a gente tem um dinheiro ali, uma reserva, a gente se apega àquilo. Eu tenho que pagar alguma conta, fazer algum projeto, eu tenho algum recurso ali a qual eu me apego àquele recurso. Quando eu não tenho, quer dizer que eu só tenho fé, aí sim você tem fé naquilo. Jesus é exatamente isso na nossa vida. Nós não podemos tocar nele aqui agora, mas nós temos uma fé. Nós acreditamos que quando nós curvamos nossos joelhos, falamos com ele, ele nos ouve. Que quando fechamos nossos olhos e nos direcionamos a ele, ele está pronto a nos ouvir. A sua mão não está encolhida que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado que não possa ouvir. Pelo contrário, ele ouve e age, porque ele é conosco e a vida dele, a existência dele em nossa vida é real. Então, o primeiro conselho de Samuel é esse: livrem-se dos deuses estrangeiros. Segunda coisa que ele faz, que ele diz: consagrem-se ao Senhor. Se livrou dos deuses, pôs sua confiança em Deus. Agora olha para a sua vida, olha para vocês e veja o que em vocês está contrário à vontade de Deus. O que em vocês está ao contrário daquilo que Deus está dizendo que vocês devem viver, devem experimentar, devem experienciar. Olha para a sua vida. E aí eu me lembro de Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2 está dizendo o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Olha para você, vê o que na sua vida pode ser alguma pedra de tropeço. Pode ser algo que está fazendo você tropeçar, você falhar, você errar. Pode ser o seu temperamento, pode ser os seus pensamentos, podem ser as suas ações, pode ser aquilo que você vê, pode ser aquilo que você ouve, pode ser aquilo que você fala, pode ser um hábito, pode ser um comportamento, pode ser uma ação, pode ser uma tradição, pode ser uma coisa desse mundo que você colocou para dentro de você, pode ser um comportamento que é natural aos olhos do mundo, mas que aos olhos de Deus é repugnante, pode ser qualquer coisa. Olha para você, você com certeza sabe melhor do que eu aquilo que é uma pedra de tropeço na sua vida. Você sabe melhor do que eu o que está fazendo você tropeçar e o que está fazendo você pecar. Você sabe. E por você saber disso é que você tem condições de poder lidar e tratar com isso. É isso que ele está dizendo. Consagrem-se. Consagrem-se. Olha para você, vê o que está errado e põe para fora da sua vida. Mas pastor, isso não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas o fato de não ser fácil não quer dizer que não é possível. É possível.
É possível porque você vai ter a ajuda de Deus na sua vida, você vai ter o Espírito Santo agindo na sua vida. Se você se colocar diante de Deus de verdade, se você buscar o Espírito Santo de verdade, Ele é capaz para mudar todo o quadro de qualquer situação de quem clama e busca Ele. Ele pode transformar isso na sua vida. Você tem que acreditar nisso. Não existe nenhum hábito, não existe temperamento, não existe comportamento, não há nada que você trouxe até hoje que não possa ser mudado, transformado e refeito pelo Espírito Santo de Deus, se você desejar viver uma consagração na sua vida. Esse é o segundo conselho que Samuel está dando para esse povo. Primeiro, abandone os ídolos. Segundo, consagrem-se. Meus queridos, precisamos nos consagrar. O que é consagrar? É pôr para fora aquilo que não é de Deus, que está em nós. Pôr para fora da gente aquilo que a gente sabe que não dá para conviver no nosso interior junto com o Espírito Santo e colocando para fora um comportamento. Enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo dá. Enchei-vos do Espírito Santo. Não tem como dentro de nós habitarem dois componentes, não. Ou a gente vai estar cheio do Espírito, ou vamos estar cheios do mundo. Ou vamos estar nos 50%, que é o conselho inicial dessa palavra, que não é bom para a gente, porque isso nos torna somente 50% salvos, e ninguém vai chegar ao céu nessa condição. Esse é o segundo conselho, então, que Samuel dá aqui ao povo de Israel, e depois ele diz o seguinte, e também somente a ele prestem culto. E aí ele diz o desfecho, e ele os libertará das mãos dos filisteus. Prestar culto. Prestar culto. O que é, pastor, prestar culto? Prestar culto é você oferecer o seu serviço. Você oferecer o que você tem a uma outra coisa que não a Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não ofereçam mais os vossos membros a carne, não ofereçam mais os vossos membros à corrupção, não ofereçam mais os vossos membros a essas coisas. Se eu não me engano é Romanos capítulo 5. Ele está dizendo o seguinte: agora vocês podem prestar culto à carne de vocês. O que é prestar culto à carne de vocês? É oferecer alguma coisa, oferecer o seu serviço, o seu corpo, a sua mente a isso. E Samuel está dizendo para eles: Senhor, agora vocês ofereçam culto a Deus, prestem culto a Deus, ofereçam culto somente a Deus. O corpo de vocês é de Deus, o serviço de vocês é de Deus, a habilidade de vocês agora é de Deus. Contextualizando, os dons que eu tenho, os dons que você tem, eu não posso oferecer para outra coisa que senão para Deus. A capacidade que Deus me deu, a capacidade que Deus entregou para mim, o talento que Ele me deu, o talento que Ele te deu, agora nós precisamos oferecer isso a Deus, somente a Ele prestar culto. Você percebe depois lá, você vai na sua casa, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, no Evangelho de Mateus, que essa é uma das facetas de Satanás contra Jesus. Ele quer que Jesus pegue aquilo que Deus entregou para ele e ofereça como um culto a Satanás. Olha comigo aí, Mateus capítulo 4, o verso de número 8. Depois o diabo levou a um alto monte e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se prostrados você me adorar. Você oferecer a sua adoração para mim, oferecer o seu culto para mim. Se você entregar aquilo que você tem de melhor, aquilo que Deus te deu, se você entregar para mim. Aí Jesus responde: retire, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Só a Ele preste culto. Meu querido, não é à toa que Deus te resgatou, não é à toa que Deus te salvou. Talvez você está assistindo essa mensagem, você nem é um evangélico, você não é um crente ainda em Jesus. Não é à toa que Deus está falando com você nessa noite. Por quê? Porque Ele colocou coisas em você. Ele colocou sentimentos, desejos, Ele colocou alguma coisa dentro de você. Ele te deu habilidades, Ele te deu dons para que você use para a glória dEle. O fato de vocês darem frutos glorificam o meu Pai. João capítulo 15. Todas as vezes que nós oferecemos e entregamos algo para Deus, Deus te alegra com isso, porque estamos fazendo isso num caráter de adoração, de culto, de entrega. E esse é o conselho que Samuel está dando para esse povo. E por fim aqui Samuel diz: olha, dessa maneira, se vocês fizerem essas coisas, o Senhor
o Senhor vai entrar com a mão dele contra esse povo que está indo aí atrás de vocês. E nós precisamos acreditar e confiar que se a gente se entregar para Jesus, é Ele quem vai entrar em ação nas coisas que nós precisamos que Ele entre em ação. Assim Deus os livrará das mãos dos filisteus. Se você viver isso na sua vida, se entregar completamente, eu não tenho pudor nenhum em dizer que você vai viver o melhor do que Deus tem para a sua vida. É o resultado de quem se entrega 100% para Jesus. É Ele estar também 100% agindo na vida desse irmão. Queria que você fechasse seus olhos aí onde você estiver. Quero orar por você nesse momento. No nome de Jesus, Pai, eu peço a Tua bênção, o Teu favor e o Teu cuidado por esse irmão, por essa irmã que está me ouvindo agora. Te agradeço pela Tua mensagem, pela Tua palavra e peço que no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, nos abençoe, que nós possamos ter o nosso coração 100% entregue, a nossa disposição 100% ao Senhor, a nossa vida entregue 100% aos Seus pés e nas Tuas mãos, Senhor Jesus, e que o Senhor nos tome a cada dia mais para Ti, Deus. Obrigado por esse tempo, obrigado pelo Teu favor e pelo Teu cuidado, Pai. Nós Te agradecemos e Te louvamos também, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu querido amado irmão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te recompense. Se Deus permitir, como eu tenho dito várias vezes, Deus nos dê graça. Semana que vem, quarta-feira, a gente volta novamente. Um forte abraço para você. Até mais. Paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, paz do Senhor Jesus novamente. Quero falar agora com vocês sobre o nosso momento de contribuição, ofertas e dízimos. E quero fazer isso olhando para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo número 8. Vamos ler alguns versículos aqui e depois pensar em cima deles, tá certo? Versículo 1 está dizendo o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. A assistência dos santos. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre, uma igreja passando por diversas situações, uma igreja complicada, mas olha como Paulo explica toda essa situação para mostrar o privilégio que eles têm. Olha como Paulo usa aqui as palavras: quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. O projeto de Deus é que nós enxerguemos o fato de participarmos com dízimos, ofertas, contribuições voluntárias ou projetos especiais no reino de Deus como uma graça de Deus para a nossa vida. Na palavra de Deus é muito claro isso, que é melhor dar do que receber. Então é um privilégio para quem está participando, para quem está doando, para quem está ofertando, para quem está dizimando. É um privilégio para você participar disso. E é muito importante que você enxergue isso como o Espírito Santo quer que você enxergue. Não como um pesar, não com tristeza, não com uma amargura, não como se estivesse pagando ali uma conta, um boleto, não. Mas com uma alegria no seu coração por ser um participante disso e enxergar isso como uma chance, uma oportunidade que Deus te dá de graciosamente participar de algo poderoso. Participar da obra de Deus nessa terra, do plano de Deus para a minha vida, para a sua vida e para centenas de milhares de pessoas que estão aqui sendo atendidas por nós e em todos os lugares do mundo também alcançadas a partir do evangelho ao qual nós pregamos. Então isso é um privilégio para a gente, não é um pesar para a gente, é um privilégio para a gente. Segunda coisa que Paulo ensina aqui é que a igreja da Macedônia estava passando por uma severa tribulação, chegando ao ponto de alguns deles viverem pobrezas. Então não é o nosso estágio que vai definir se eu quero participar ou se eu não quero participar. É o meu coração que define isso. E o nosso coração tem que estar como estava o coração dos macedônios aqui, um coração que transborda em generosidade. Um coração que transborda no querer fazer. Um coração que tem o desejo de se aplicar e se dedicar para fazer alguma coisa. Eu não entendo que de repente a maior oferta de todas aquelas que Paulo recolhia fosse a oferta dos macedônios. Mas era uma oferta relevante porque trazia no seu bojo, no seu contexto, essa realidade e essa verdade. E a nossa participação tem que trazer isso.
daquilo que nós podemos fazer, muito ou pouco, fazermos com generosidade, com entrega, com desejo, com vontade. Jesus conta a história da viúva que dá ali as suas moedas, a sua ofertinha, né? Como nós ensinamos as crianças. E Jesus diz, ela deu muito mais do que todos. E tinham muitas outras pessoas ali ofertando muito mais do que ela. Mas ela fez com entrega, ela fez com generosidade. Essa palavra tem que estar guardada muito bem no nosso coração no que diz respeito às ofertas. Tem que ser sempre uma oferta generosa. Generosidade não tem a ver somente com volume, com tamanho, com cifrão, com cifra. Não. Generosidade tem a ver com a entrega do coração. Por fim, o apóstolo Paulo diz que, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Iniciativa própria, suplicaram insistentemente porque perceberam que aquilo era um privilégio, participar da assistência dos santos. Cara, se isso não mudar a nossa concepção, meu amigo, minha amiga que está aí me assistindo, isso tem que mudar a nossa concepção. O entendimento sobre esse momento é um privilégio para cada um de nós participar disso. É um privilégio para mim, para você ser um participante da obra de Deus, da expansão do reino de Deus e da implantação do reino de Deus nessa terra. Se eu enxergar como um privilégio, eu vou participar com alegria, eu vou participar com generosidade, eu vou participar e vou fazer como a palavra de Deus quer que eu participe, como a palavra de Deus quer que eu faça. Se você agir dessa maneira, a sua oferta será recebida nos céus, você vai ser muito abençoado e com certeza aquilo que você entrega não será somente uma oferta financeira, material, mas será uma semente espiritual que trará para você colheita e abundância sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então eu quero te abençoar agora no nome de Jesus Cristo e pedir que Deus te dê recompensa, que Deus te fortaleça e que Deus te abençoe e que você continue no propósito correto de viver sendo um abençoador do reino de Deus. Daqui a pouco vai aparecer na tela também as nossas contas bancárias aí e que você possa participar, você que está à distância, através do seu Pix ou da sua transferência bancária normal e que Deus abençoe a sua vida. Recebe a bênção de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre a sua história no nome de Jesus Cristo. Meu amado irmão, então é isso. Guarda no seu coração essa mensagem, guarda no seu coração essa palavra, que Deus te abençoe. Hoje estamos encerrando por aqui o Conectados com a Palavra. Semana que vem, se Deus permitir, nos agraciar, nós voltamos às 8 horas novamente. Sexta-feira tem um outro estudo com outro irmão e você pode acompanhar também. Segunda-feira também. Como eu disse a princípio, você pode segunda, quarta e sexta entrar aqui às 8 horas da noite. Vai ter sempre alguém para ministrar uma palavra dentro de um estudo sequencial para abençoar e fortalecer a sua vida. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, um dia abençoado, uma noite de descanso cheia da graça dele e que Deus te fortaleça. Forte abraço e até mais.